Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje a gente vai juntos aqui programar um algoritmo de identificação de cores, utilizando a biblioteca OpenCV e a linguagem de programação Python. Então, vamos lá! Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que para a gente identificar uma faixa de cores, nesse caso a gente vai estar identificando vermelho, azul e amarelo. A gente vai estar trabalhando com o espaço de cores HSV. Então eu vou estar puxando uma imagem aqui, ó. Aqui a gente pode ver o espaço de cores HSV. Então o espaço HSV ele é diferente do espaço RGB. No espaço RGB a gente tem três faixas de cores, né? Vermelho, verde e azul, cada uma variando de 0 até 255. Já no espaço de cores HSV, a gente tem uma matiz, que são todas as cores aqui que a gente pode ter dentro do nosso espaço. Então, ela vai aqui formar esse círculo aqui, ó. A gente pode ver que o espaço HSV, ele tem aqui o formato de um cone, né? Um cone invertido, vamos dizer, né? Um cone invertido, onde a circunferência desse cone é a nossa matiz, o raio desse cone é a nossa saturação, que a saturação ela está correspondendo à intensidade da tonalidade de cada cor aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem o roxo, aqui quanto maior a intensidade ele puxa cada vez mais para um rosa, quanto menor a intensidade ele vai ficando aqui cada vez mais claro, beleza? Então a gente pode ver que quanto mais próximo da borda, maior a nossa saturação aqui, maior a nossa intensidade. E o nosso V, que aqui diz luz, está relacionado ao brilho da nossa cor. Então a gente tem aqui, quanto mais baixo esse valor de brilho, mais próximo do preto a gente vai ter, que é o que acontece quando a gente edita uma foto e abaixa o brilho da foto, né? A foto ela tende a ficar mais escura, e quanto mais a gente sobe aqui, ó, tende a ficar cada vez mais claro. Então, o espaço de cores HSV, ele trabalha com esses três parâmetros: a matiz, a saturação e o valor, que seria o value, que seria o brilho, né, do inglês Hue Saturation Value, HSV. Então a gente vai estar, para a gente conseguir identificar as cores, a gente vai estar pegando um determinado intervalo dentro do espaço HSV, né? Vai ficar mais claro quando a gente for para o código. Mas primeiro, por que utilizar o espaço HSV e não o RGB? Né? Para algumas aplicações de visão computacional, o espaço HSV, a gente consegue ter uma precisão muito maior na nossa identificação, justamente por essas alterações de saturação, de brilho, que muitas vezes elas conseguem identificar cores que não seriam identificadas tão facilmente através do espaço de cores RGB. Então, por isso que na visão computacional, quando a gente trabalha com identificação de cores, segmentação de cores, é muito comum a gente estar utilizando o espaço de cores HSV, beleza? Então, vou vir aqui para o nosso VS Code, já criei um arquivo aqui que a gente vai estar utilizando. A primeira coisa, nós vamos importar o OpenCV, então import CV2. A gente vai estar utilizando também a biblioteca NumPy, então import NumPy as NP. E a gente vai estar utilizando a biblioteca Imutils. Essa biblioteca, ela tem algumas funções bem interessantes para redimensionamento de imagens. Então a gente vai estar utilizando essa biblioteca também, beleza? Agora, o próximo passo é a gente definir o intervalo dentro do espaço HSV que corresponde a cada uma das nossas cores. Então, a gente vai estar fazendo isso para o amarelo, para o vermelho e para o azul. Para isso, a gente vai criar um dicionário que vai estar armazenando os nossos intervalos inferiores, tanto das três cores, e um dicionário que vai estar armazenando os intervalos superiores das três cores. Então, o dicionário
que vai armazenar os valores inferiores, eu vou chamar de lower colors. E aí ele vai ter um vermelho, vai ter aqui um azul e vai ter um amarelo. Como que funciona aqui cada valor no espaço HSV dentro do OpenCV? Então, o valor do H, o da matiz, ele vai variar de 0 até 179. O valor do S, que é o saturation, ele vai variar de 0 até 255. E o brilho, que é o value, vai variar também de 0 a 255. Então, a gente vai ter uma tupla com 3 valores, né? O primeiro sendo a matiz, de 0 a 180, e os outros dois de 0 a 255. Como a gente quer um valor vermelho, e aqui a gente está dentro do espaço HSV, os valores não são necessariamente iguais ao do RGB. Na verdade, eles não têm relação nenhuma com o valor do RGB, né? Então, aqui na nossa faixa de vermelho inferior, o que seria o vermelho inferior? Seriam tonalidades de vermelho mais claras. Para isso, o intervalo que a gente vai utilizar vai ser 160, 100 e 100. Né? Esses valores foram conseguidos através de testes que eu fui fazendo, beleza? Para a cor azul, também considerando cores de azul mais fracas, então aqui a gente trabalha com azul mais claro, né? Não, dentro do nosso próximo dicionário, a gente vai estar adicionando cores mais fortes. Então, a gente vai conseguir pegar qualquer cor que está dentro dessa faixa, desde um azul mais fraco, um azul mais forte, um vermelho mais claro, um vermelho mais forte, e assim por diante. Então, o nosso intervalo aqui do nosso azul lower vai ser 100, 100 e 100. Por fim, o nosso amarelo, a gente vai colocar 20, 100 e 100. Perfeito? Então, esse é o nosso dicionário, considerando os valores no espaço HSV. Perfeito? A gente vai ter também outro dicionário, que eu vou chamar de Upper Colors. E a gente vai ter a mesma estrutura. Vermelho. No vermelho, a gente vai estar utilizando 179, 255 e 255. No azul, a gente vai estar usando 130, 255 e 255. E no amarelo, a gente vai estar usando 30, 255 e 255. Então, esses são os nossos dois dicionários. Aqui a gente utiliza cores mais fortes, valores de cores mais fortes, e aqui cores mais fracas. O nosso objetivo vai ser identificar tudo que estiver dentro, né, dessa faixa, sendo esse o limite inferior e esse o limite superior. Perfeito? A gente vai também definir mais um dicionário, agora sim utilizando o espaço RGB. Mas esse dicionário vai ser único e exclusivamente para a gente fazer um círculo ao redor da cor que está sendo identificada. Então, é só para marcação na tela e ele não vai estar processando esse intervalo. Então, a gente vai utilizar o espaço RGB, porque quando identificar uma cor vermelha, dentro do espaço HSV, a gente vai desenhar um círculo vermelho. E esse círculo vermelho a gente pode representar no espaço RGB, que é o que a gente vai estar fazendo aqui. O nome do dicionário eu vou chamar de Trigger Colors. O Trigger Colors, trigger porque trigger significa marcação, né? Rastreamento. Então a gente vai estar utilizando também vermelho. Aí sim, o vermelho no RGB vai ser 0, 255, 0, 0 e 255. Ah, mas por que 0, 0, 255? Porque o OpenCV não trabalha com RGB, ele trabalha com BGR.
Então, azul, verde e vermelho. É o contrário, beleza? Então, por isso que o 255 está no final. A gente vai ter a nossa cor azul. Então, é BGR, não RGB. Então, vai ser 255, 0 e 0. Por fim, a gente vai ter o nosso amarelo. O amarelo vai ser 0, 255 e 217, né? É uma mistura aqui do amarelo, ele é uma mistura do verde com o vermelho, né? Então, a gente vai ter esse círculo sendo desenhado na tela. Criamos os nossos dicionários. Agora, a gente vai estar inicializando a nossa câmera, o nosso objeto da câmera, através da classe Video Capture. Vou estar utilizando a própria webcam do computador mesmo, então eu vou estar passando aqui o índice 0, perfeito? Agora vamos iniciar o nosso loop, que é onde a gente vai estar processando a nossa imagem em tempo real. Aqui a gente vai ter uma tupla, nosso rec, que a gente não vai estar utilizando, por isso eu coloquei um underline. Aqui no nosso frame, a gente vai estar utilizando a biblioteca Immutils. A gente vai estar fazendo um resize do nosso frame para 600 pixels de largura para facilitar o processamento da imagem. Então a gente vai estar utilizando immutils.resize. Aí aqui ele vai pedir uma imagem. A nossa imagem vai ser o frame, que tá o frame atual, que a nossa webcam vai estar capturando. E o segundo argumento vai ser a width, que vai ser a largura que a gente vai querer que tenha essa nova imagem. Eu vou colocar 600. Beleza? Aí agora a gente vai converter esse frame, que a gente já redimensionou ele, pro espaço HSV. Então, para isso, eu vou criar uma variável chamada DHSV, que vai, aí sim a gente vai utilizar na biblioteca OpenCV. Ela tem o método aqui convertColor, né? E aí a gente vai colocar a nossa fonte, que é o primeiro parâmetro, que é o nosso frame, agora já, né, redimensionado. E o segundo parâmetro é esse code aqui, que a gente vai estar passando cv2.color. Aí a gente vai fazer a nossa conversão. Qual que é a nossa conversão? O frame por padrão é capturado no espaço RGB. RGB no OpenCV é BGR. 2 porque é to, então para HSV. É isso que a gente vai estar utilizando. Color, BGR to HSV. Então aqui a gente tem o nosso frame atual no espaço RGB e o nosso frame atual convertido para o espaço HSV. Eu vou fazer uma exibição da imagem da webcam para vocês verem como que o espaço HSV é totalmente diferente. Então eu vou vir aqui e vou dar um cv2.imShow e vou estar mostrando o nosso frame RGB primeiro, que é o frame. E embaixo eu vou dar um cv2.imShow, o nosso frame HSV. E aí eu vou estar passando HSV. Vou colocar aqui embaixo também o nosso código para parar quando eu clico na tecla Q, né, que é um código aqui padrão do OpenCV. Então cv2.waitKey, detectar a tecla, então 0xff, aí se key for igual a ord que eu vou dar um break. Depois eu vou limpar a minha câmera, então câmera.release e cv2.destroy all windows. Então primeiro eu vou comentar a minha linha aqui do HSV. Aqui a gente nada mais vai ter do que a câmera no espaço
RGB normal. Agora eu vou comentar o meu RGB e mostrar no espaço HSV para vocês verem como é que fica. Olha só. Vocês veem que não tem nada a ver uma imagem com a outra, né? Mas a gente vai estar processando a imagem dessa forma como ela está aparecendo aqui. É assim que a gente vai estar fazendo para identificar as cores, né? Loucura, né? Mas é visão computacional. Então, só isso, né? Já vale seu like aqui no vídeo, já vale a inscrição no canal, né? Beleza? Lembre de deixar o like no vídeo. Vamos lá. Então, eu vou comentar novamente essas duas linhas. Agora a gente vai fazer um for que vai percorrer o nosso dicionário que corresponde ao nosso intervalo superior. E para cada cor que tiver dentro da faixa, a gente vai criar uma máscara que separa por branco e preto os pixels que estão dentro do intervalo que a gente quer. Beleza? Então a gente vai estar fazendo um for key e value in uppercolors.items. Uppercolors.items porque eu quero percorrer tanto a minha chave quanto o meu valor. A minha chave vai ser armazenada em key e o meu valor, que é a minha tupla, vai ser armazenada em value. Vai estar sendo, né, a minha variável iterativa que vai armazenar, beleza? Aí eu vou criar uma variável chamada de kernel. É muito comum a gente ter essa variável kernel, que esse kernel vai ser uma matriz que a gente vai estar criando para fazer operações com a nossa imagem que está sendo capturada. Nesse caso, a gente vai utilizar a biblioteca NumPy, que a gente importou lá em cima, e ela tem esse método ones, que é uma matriz cheia de uns. Nesse caso, a gente vai criar uma matriz, o shape da nossa matriz, né, que é o primeiro parâmetro, ele tem que ser do tipo tupla, e a gente vai criar uma matriz 9 por 9, beleza? E depois a gente vai estar definindo o tipo do dado, que vai ser np.uint8. Perfeito? Aí, aqui a gente criou uma matriz de 9 por 9 com vários zooms. Eu não vou estar entrando em tantos detalhes sobre qual é a função do kernel. Talvez fique para um próximo vídeo, um short explicando para que serve essa matriz de kernel. Mas, por enquanto, basta a gente entender que a gente vai estar fazendo operações com essa matriz e que esse shape de 9 linhas por 9 colunas, ele é obtido através de testes, beleza? Então, se eu alterar esse shape, eu vou ter resultados diferentes na minha identificação. 9 por 9 é um valor que ficou bom, beleza? Então, agora eu vou criar uma variável chamada de mask. Essa variável mask, ela vai me retornar os frames do espaço HSV que eu converti aqui, que estão dentro dos meus intervalos aqui do meu dicionário. Para mim fazer isso, eu vou utilizar cv2.inRange. Então, ela vai me retornar os frames do espaço HSV. Então, o primeiro parâmetro que esse método inRange pede aqui é a minha fonte, né? O meu source vai ser HSV, que é o meu frame atual da minha câmera dentro do espaço HSV. Aí eu vou ter o meu intervalo inferior e o meu intervalo superior. Quem que vai ser meu intervalo inferior? Lower colors. E a minha chave vai ser key. E o meu intervalo superior vai ser upper colors. E a minha chave também vai ser key. Beleza? Então aqui eu vou ter os meus frames que estão dentro do meu intervalo. O que eu tenho que fazer com esses frames? Eu preciso filtrar esses frames, porque muitas vezes eles vêm com ruído. Para isso, a gente vai estar utilizando operações morfológicas, né? Inclusive, vale um vídeo aqui explicando como é que funcionam algumas das operações morfológicas do OpenCV, beleza? A gente vai estar utilizando a operação morfológica de abertura e de fechamento. Basicamente, vai ser para a gente filtrar esses pixels brancos e pretos
que estão dentro do nosso intervalo. Para isso a gente vai utilizar o nosso kernel, que é a nossa matriz que a gente criou em cima. Então a gente vai estar utilizando cv2.morphology_x, e aí aqui a gente vai estar passando a nossa fonte agora vai ser mask, que já possui os frames dentro do espaço HSV. A gente vai estar utilizando aqui cv2.morphOpen, cv2.morphOpen, e o nosso kernel, vocês estão vendo aqui que ele pede uma matriz de kernel, vai ser o nosso kernel. E outra operação morfológica que a gente vai fazer, então a gente vai estar utilizando morphology_x, vai ser, a gente vai passar também o nosso mask, e a gente vai estar utilizando cv2.morphClose, também passando o nosso kernel. Então, aqui a gente já tem a nossa máscara dentro das cores do espaço HSV que a gente quer, e ela já está filtrada aqui, separando por branco e preto os pixels que estão dentro do nosso intervalo. Então, basicamente, os pixels que estiverem dentro do nosso intervalo, eles vão receber a cor branca, e os que não estiverem vão receber a cor preta. Perfeito? Beleza? Agora, a próxima etapa, depois que a gente já tem a nossa imagem filtrada, a gente vai precisar encontrar os contornos da nossa imagem binarizada. Para a gente encontrar os contornos, a gente vai estar utilizando, dentro do OpenCV, a função findContours. Então, a gente já vai ter uma imagem binarizada, né? Tudo que tiver dentro do nosso intervalo vai estar em branco, o que não tiver vai estar em preto. Então, tudo que tiver em branco, se eu tiver, por exemplo, essa tampinha vermelha aqui, ó, ela vai estar aparecendo, ela vai estar sendo processada tudo em branco. Eu preciso encontrar os contornos dela. Perfeito? Então, por isso eu estou utilizando a minha função findContours. Para isso, eu vou estar utilizando uma cópia da minha máscara como fonte. Aqui o mode eu vou estar passando cv2.retroExternal. O meu método vai ser chainApproxSimple. E aqui -2. Não se preocupem com essa linha agora. Saibam que ela vai retornar um objeto aqui correspondente aos pixels que correspondem ao meu contorno ao contorno da minha imagem binarizada. Beleza? Eu posso até fazer um print aqui nesses contornos para a gente ver. Vou estar colocando aqui no RGB mesmo. Então, ó, aqui, ó, eu tenho várias coisas que estão dentro do meu espaço HSV. Então, essa tampinha está dentro do espaço, a minha camiseta também. Então, ele vai tá vendo que ele está printando várias matrizes com os valores correspondentes aos contornos da minha imagem. Perfeito? Agora, como eu vou estar desenhando um círculo ao redor do meu objeto, eu preciso encontrar o centro desse círculo para mim conseguir estar colocando os meus contornos exatamente no lugar que eu quero e estar desenhando um círculo ao redor desses contornos. Então, primeiro eu vou criar uma variável chamada center. Ela vai inicialmente ser none. Aí, o que eu vou verificar? Se o tamanho dos meus contornos for maior que 0, né? Se eu tiver alguma coisa sendo identificada dentro dos meus contornos, eu vou estar desenhando um círculo ao redor da minha janela de identificação dos contornos, né? Que é onde está sendo identificada a cor dentro do espaço HSV. Para isso, eu vou estar criando um threshold. Threshold vai começar valendo 0.5, né? Então, tudo que for maior que esse threshold, ele vai estar desenhando como círculo aqui na minha imagem, beleza?
Vou criar outra variável que eu vou chamar de C. Ela vai receber o valor máximo aqui, então eu vou passar a função max do Python entre os meus contornos, entre a minha matriz de contornos e a minha chave aqui que essa função pede, que vai ser cv2.contorArea. Então, o máximo valor entre a minha matriz de contornos e a área de contorno aqui do OpenCV, beleza? Aí eu vou criar uma tupla, que o primeiro parâmetro dela vai ser outra tupla, que vão ser as coordenadas, então x e y. E o meu segundo argumento vai ser o meu raio, então eu vou chamar de rádios. Que essa tupla vai receber? Dentro do OpenCV, a gente tem a função min enclose circle, que vai estar desenhando aqui, retornando um círculo ao redor de uma determinada imagem, e ele vai estar obtendo aqui as coordenadas x e y do centroide do meu círculo e o raio do meu círculo que eu vou estar desenhando. Por fim, aqui eu vou criar outra variável que eu vou chamar de m, que vai ser a variável que vai estar armazenando os momentos. Os momentos de quem? Da minha variável c, que eu coloquei ali em cima, correspondentes ao contorno, né? Então a gente vai criar essa variável que vai armazenar o momento, que eu chamei de m. E agora, com a nossa variável c, com as nossas coordenadas, o nosso raio, o nosso momento, eu consigo encontrar o centroide do meu círculo. Para isso eu vou estar criando uma variável chamada de center. Essa variável vai ser uma tupla com dois valores. O primeiro valor vai ser int, vai ser um valor do tipo int. Eu estou utilizando o int para me converter para um valor inteiro, para ele não estar processando em tempo real operações com números com vírgula, que acaba sobrecarregando o processador, né? Então aqui eu vou ter m, e daí aqui eu vou colocar m10 dividido por m, aí eu vou ter m00, e no meu segundo parâmetro eu vou ter m0, m01 e vou ter m01 dividido por m00, isso aí. Então o primeiro parâmetro vai ser m10 dividido por m00, segundo m01 dividido por m00. Isso nada mais é do que as coordenadas x e y do centro do círculo do objeto que está sendo detectado, né? Então aqui eu passo 1 e 0, porque 1 é em relação porque eu estou considerando o eixo x, e 0, 0 a origem. E aqui eu estou pegando, então eu estou pegando o momento, eu estou dividindo o momento com o valor do eixo x pelo valor da origem, e aqui o momento do valor do eixo y pelo momento da origem. Isso vai me dar a coordenada do meu centroide. Beleza? Então, antes ele era none, agora ele recebe esse valor. Por fim, eu vou, evidentemente, desenhar na minha tela, né? Para mim desenhar o círculo na minha tela, primeiro eu preciso verificar se o meu raio é maior que o meu threshold. Então, se ele é maior que 0,5. Se for maior que 0,5, quer dizer que eu tenho uma área considerável aqui para marcar, né? Se fosse menor que 0,5, é um objeto muito pequeno, nesse caso não valeria a pena estar identificando.
Então, eu vou estar desenhando um círculo. Para isso, eu vou estar utilizando servidor.circle. Aonde que eu vou estar desenhando um círculo? No meu frame. Nesse caso, eu posso estar utilizando o frame, porque eu só quero desenhar um círculo. Então, tanto faz se eu estou pegando a imagem do HSV ou se eu estou pegando a imagem do original em RGB. Eu só quero desenhar um círculo. As coordenadas são as mesmas, tanto para o RGB quanto para o HSV. Aí, então, o meu círculo aqui, ó, ele pede a minha fonte e a coordenada do meu centroide aqui, do meu centro, que é um point, né? Um point, ele é uma tupla com os valores x e y. Só que eu vou estar convertendo esses valores para valores inteiros. Então, vai ser int x e int y. Beleza? Então, passei as minhas coordenadas x e y. Para mim desenhar um círculo, eu também preciso do raio do meu círculo. Então, eu vou estar passando meu radius. Eu também preciso passar a cor que eu vou estar querendo desenhar. A cor que eu vou estar querendo desenhar vai ser trigger colors, que é aquele dicionário que a gente criou lá em cima. A nossa chave vai ser key. Por que vai ser key? Porque a gente está dentro do nosso for percorrendo o nosso intervalo e adicionando na nossa máscara as variáveis que estão dentro do espaço HSV desse intervalo. Então, se eu pegar a minha key, eu estou pegando R, que é red, blue ou yellow. Então, eu vou estar desenhando a cor correspondente ao intervalo que está sendo identificado. Por fim, eu preciso passar o meu thickness, que é a grossura do meu círculo, que eu vou passar 2. Depois de desenhar o círculo, eu vou também estar colocando um texto na minha tela, correspondente à cor que está sendo identificada. Então, dentro do OpenCV, a gente tem o método putText, vai estar recebendo aqui, ele vai precisar receber o nosso frame, aí depois vai ser o texto. Então, o nosso texto eu vou estar passando key, porque key vai ser ou red, ou blue, ou yellow. Então, vai ser um texto red, blue e yellow. Eu quero que ele escreva isso, mais aqui, esse mais significa concatenação, então eu vou estar colocando red e alguma coisa depois, beleza? Então, para isso eu vou colocar aspas, porque é uma string, e vou colocar object. Então, red object, green object, yellow object, blue object. Então, dependendo do objeto que ele identificar, ele vai desenhar um círculo com a cor do objeto e vai escrever também a cor do objeto que foi identificado. A gente precisa colocar o ponto, né, no plano cartesiano que a gente tem do nosso texto que a gente quer colocar. O nosso point, ele vai ser uma tupla de valores inteiros. Qual que é o valor que eu vou estar passando por eixo x? Vai ser x menos o meu raio. E o valor para o eixo y também vai ser um valor do tipo inteiro, vai ser y menos o meu raio. Então, vai ser o valor do eixo y menos o valor do raio. Com isso, a gente não vai ter o texto aparecendo dentro do meu círculo. O próximo parâmetro que eu vou estar passando aqui para o meu texto é a fonte. Então, eu vou estar passando cv2.fontHersheyComplex. O próximo parâmetro é o font scale, que é nada mais do que o tamanho da fonte. Eu vou estar colocando 0.6. A cor da minha fonte, eu vou estar passando trigger colors. Key, eu vou diminuir um pouco o zoom aqui, só para vocês verem. Todos esses parâmetros são todos do meu putText. E por fim, eu vou ter o meu thickness, que é a grossura do texto, que eu vou colocar 2. Então, assim eu consigo desenhar um círculo ao redor do meu objeto identificado e colocar o texto ao redor do objeto identificado. Né? Notem que são vários parâmetros aqui, então é importante a gente ir com calma. Né? Agora que eu já fiz isso, eu vou vir aqui e vou dar um Enter, só para facilitar um pouco a nossa visualização, que eu consegui dar um zoom aqui também, beleza? E é isso o nosso código.
Então, vou estar rodando aqui, ó, para a gente ver. E ele deu um erro dentro da função na linha 45. Vamos ver, linha 45. Ah, aqui faltou eu passar o nosso argumento, né? Dentro da nossa função, a gente quer identificar, né, o nosso círculo dentro do nosso C, né? Que vai conter o valor do nosso contorno aqui. Então, agora sim, vou rodar. E temos outro erro. Vamos ver, na linha 50, o valor do raio tem que ser um valor inteiro. Cadê aqui, né? Eu preciso colocar int radius para ele converter para inteiro. Não tinha convertido antes. Vamos ver agora. Agora sim, temos aqui a nossa identificação. Podem ver que eu estou com uma camiseta azul. Ele está conseguindo identificar a minha camiseta. Claro que ele não vai pegar exatamente a minha camiseta, porque ela não tem um formato aqui, né, que ele consegue calcular o centroide. Mas eu tô com alguns objetos aqui. Primeiro, um objeto vermelho. Olha só como ele consegue identificar bem rápido, né, através do espaço HSV, né? Eu tô com essa tampinha aqui, ó, e a gente consegue ver que ele consegue estar desenhando o círculo bem certinho aqui ao redor do nosso objeto. Então, tá com uma precisão bem boa aqui, ó, nosso objeto vermelho. Vou pegar um objeto azul aqui, sem ser a minha camiseta. Então, aqui eu tô com essa tampinha de garrafa, uma tampinha de uma garrafa de água aqui, ó. Então, ele tá conseguindo identificar o objeto azul, bem tranquilo, ó. Tenho também outro objeto azul aqui, um pano, né? O pano aqui, essa estopa, como ele desenha um círculo, né, ele vai tentar pegar a maior área que está sendo ocupada aqui por esse objeto. Então, ele consegue estar identificando também. E a cor amarela, eu tenho aqui um cubo mágico. Então, o cubo mágico, ele é interessante porque ele vai pegar aqui, ó, o amarelo só dentro de cada quadradinho. Isso é interessante, ó. Agora, o vermelho também. Se eu vir mais perto, ele consegue o vermelho. O azul, ele conseguiu pegar inteiro. O amarelo, ele tá conseguindo, mas não tá conseguindo pegar inteiro. Isso talvez tenha que mudar um pouco o intervalo do espaço HSV, para ele conseguir identificar o amarelo, né, ó. Mas ele tá conseguindo identificar aqui. Vou tentar mudar o intervalo e já volto. Então, pessoal, aqui eu mudei o intervalo do amarelo e vou estar rodando novamente o código para a gente ver. E a gente pode ver que ele conseguiu aumentar um pouco a identificação aqui do amarelo. Então, isso é para vocês verem que o intervalo que eu coloco, ele interfere completamente na minha identificação, ó. Aqui, ó, ele conseguiu identificar o amarelo. Então, olha como interfere, né, o local que eu coloco, a iluminação do ambiente, tudo isso interfere na identificação de cores. Não é um processo tão simples. Ó, aqui ele conseguiu pegar o amarelo. Tô com uma outra caixa aqui, ó. Também conseguiu identificar o amarelo. Perfeito? Então, a gente tem aqui, ó, vermelho, azul e amarelo. Então é isso, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, comentem mais algumas aplicações que vocês querem ver aqui. Eu posso estar trazendo mais vídeos com mais detalhes relacionados a esse código, explicando as matrizes de kernel, falando mais sobre as operações morfológicas, né? Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Deixe o seu like, comente se você conseguiu fazer e conseguiu aplicar esse código. É um código bem legal, você pode estar utilizando aí para vários projetos, beleza? Muito obrigado por você ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!